Certo, então eu vou apresentar o trabalho aqui da disciplina de Medidas de Avaliação da UFPR 2022, do professor Dr. Raul Oziek. E o título do nosso trabalho, né, o título dessa apresentação é Avaliação Fisiológica em Idosos, Teste de Equilíbrio. Aí foi utilizado dois testes, né, o Time Up and Go e o teste de sentar e levantar da cadeira. Os alunos, né, a dupla que fez esse trabalho sou eu, Gabriel dos Santos, e o Kian Vinícius Gonçalves Oliveira. Então aqui, né, no primeiro teste chamado Time Up and Go, ou também, né, utilizado, né, nos artigos e no meio acadêmico como sendo a sigla TUG, e a descrição dele, né, o aluno inicia sentado em uma cadeira com apoio somente nas costas, sem apoio nas laterais. Bom, nesse teste especificamente não é tão útil, digamos assim, esse fato da cadeira não ter os apoios nas laterais, mas o que acontece é que em relação à avaliação fisiológica de idosos, é utilizado, digamos, um monte de testes, né? Tem toda uma bateria de testes, e dentre eles tem os testes onde tem como objetivo principal mensurar a força dos membros inferiores do idoso, ou seja, é utilizado, por exemplo, de um halter ou algum peso, onde o idoso faz ali o exercício e para que não haja nenhuma restrição de movimento ali por esses apoios nos laterais da cadeira, então uma maneira de igualar todos os testes é justamente utilizando uma cadeira sem esses apoios laterais, né? Uma cadeira que tem um apoio somente das costas. E foi exatamente uma assim que a gente utilizou no nosso teste. Então, né, começa com o idoso sentado numa cadeira assim, aí os braços cruzados à frente do corpo, né? E o aluno deve levantar e caminhar para passar por trás de um cone posicionado a 3 metros da cadeira, voltar e sentar-se novamente, ou seja, é como se fosse um circuito, né, onde o aluno inicia na posição inicial, com os braços cruzados ali e com as costas encostadas ali no encosto da cadeira, inicia o movimento e o avaliador, a pessoa que está guiando o teste, ela está ali com o cronômetro na mão, e a partir do momento que o aluno inicia o movimento, a pessoa que está avaliando dá ali o clique no cronômetro, que pode ser ali o próprio relógio do celular, né, para mensurar o tempo. Aí durante o percurso, a pessoa vai, dá a volta ali no cone. E outra coisa, claro, em relação a esse cone, né, aqui está escrito cone, mas de fato pode ser usado qualquer coisa com o objetivo principal de mensurar justamente o limite de 3 metros, né? Pode ser utilizado, por exemplo, aqui o que parece estar nessa imagem, né, tipo uma fita adesiva colada no chão, ou um cone, ou qualquer coisa. No nosso caso, ali no vídeo, a gente utilizou aquele sinalizador ali de piso, né? Vai dar para ver quando a gente passar o vídeo. E com o objetivo principal justamente de limitar ali aonde o idoso, né, o aluno, deve ir e contornar para voltar e sentar-se novamente ali na cadeira. Ou seja, a pessoa que está ali com o cronômetro na mão, ela para a contagem do cronômetro quando a pessoa volta, né, retorna e senta de novo na cadeira, né? O que está escrito aqui. Quando o aluno inicia o movimento, é acionado o cronômetro que marcará o tempo utilizado pelo aluno para realizar a tarefa. Então, né, aqui a gente tem em relação aos resultados, ou seja, a depender do resultado que o aluno obtiver nesse teste, ele significa alguma coisa. E aqui a gente tem os principais marcas, digamos assim, que, né, está marcado tudo em segundos, ou seja, 10 segundos, ele seria relacionado com uma pessoa totalmente livre, ou seja, sem riscos de queda. E aí de 10 a 19 seria uma pessoa independente, né, o risco de queda continua bastante baixo. Aí de 20 a 29 significa que a pessoa tem dificuldades para tarefas diárias, ou seja, o risco passa a ser moderado, passa de fato a existir um risco de quedas, né? Aí esse 30 a mais significa que se a pessoa obtiver como resultado 30 segundos, ou mais do que 30 segundos, significa que a pessoa é totalmente dependente, ou seja, o risco de queda é muito alto. Então essa pessoa corre, né, um grande perigo, digamos assim, em conseguir ou tentar realizar atividades do cotidiano, seja, por exemplo, alcançar alguma coisa ou locomover-se dentro de casa, né? Então, na sequência, a gente vai passar um vídeo demonstrando exatamente isso, né? Como que funciona o teste. Então, aqui.
Já. Certo, e que eu disse anteriormente em relação ao cone, né, que não precisa ser exatamente um cone, pode ser qualquer coisa que delimite ali a marca dos 3 metros, né, a distância que deve ser percorrida ali pelo idoso ou pelo aluno. E outra coisa bastante importante de se adentar, então, nesse teste não fica tão evidente, né, no próximo que eu vou mostrar para vocês, fica um pouco mais claro essa questão desse perigo, digamos assim, que seria em relação à precaução de acidentes, utilizando de um simples padrão assim, Já. que seria basicamente pegar a cadeira e encostá-la na parede, ou seja, para que em momento nenhum, seja ali com, por exemplo, o excesso de força que o idoso faça ou algo do tipo, a cadeira não se mova para trás, o que pode gerar um acidente, né? Porque, por exemplo, Já. imagina que o idoso, né, no momento de fazer a força do levantar-se, ele move a cadeira um pouco para trás e se ela não estivesse apoiada ali na parede, no momento de voltar a sentar-se de novo, poderia acontecer algum acidente ou Já. algo do tipo, né? E para que isso não ocorra, tem como padrão exatamente fazer isso, né? De pegar a cadeira e encostá-la ali na parede. E, bom, nesse vídeo pode perceber exatamente isso, partindo da posição inicial, que seria ali o sentado com os braços cruzados, né? O aluno vai, dá a volta, contorna ali a marca dos 3 metros, e volta, e no momento que ele volta e senta, aí sim que o cronômetro é parado, digamos assim, né? Vou passar aqui o vídeo mais uma vez. Já. Então o aluno vai lá, contorna, volta e senta. No momento que senta, o cronômetro é pausado. Já. Nesse caso aqui, né, o resultado obtido foi 14,12. Aí se a gente voltar na tabelinha, onde mostra, né, os resultados desse teste, né, do Time Up and Go, a gente teria que 14,12 está aqui, né, entre 10 e 19, ou seja, isso evidencia que o participante ali daquele teste é uma pessoa independente, né, ou seja, o risco de queda é bastante baixo. Claro, né, a pessoa que realizou esse teste é um jovem, né, e esse resultado, digamos que um pouco mais elevado, né, em relação ali ao tempo, foi, digamos que, proposital em relação a conseguir demonstrar exatamente, com exatidão, como que funciona ali o teste, né? Então, a depender do resultado, né, e tendo como referência esses dados aqui, é possível mensurar o risco de queda da pessoa, né, o quão perigoso, digamos assim, a pessoa se encontra, né, a situação que ela está ali em relação à força muscular dos membros inferiores e tal. E, bom, o próximo teste é chamado sentar e levantar, né? Ele acontece dessa maneira, é bastante simples também de realizá-lo. E o que eu disse anteriormente em relação a medidas de segurança, né, de pegar a cadeira e encostá-la na parede, nesse teste fica um pouco mais útil, digamos, essa prevenção, porque esse teste é um pouco mais rápido, digamos assim, né, a maneira de executá-la. E a maneira de executá-la é, de novo, né, com os braços cruzados à frente do corpo. O aluno, o idoso, inicia na posição ali vertical, e, né, a cadeira segue sendo a mesma cadeira, aquela sem os apoios com os apoios somente nas costas, sem os apoios ali de antebraço. E esse teste é realizado por duas fases, né? A fase de sentar e a fase de levantar, que forma o ciclo. Esse ciclo é repetido por 5 vezes. Ou seja, o avaliador vai dar de novo um sinal sonoro, onde o aluno deve iniciar o movimento. E o aluno, durante o movimento, o avaliador ele está ali com o cronômetro, que ele vai cronometrar quanto tempo o aluno demorará, digamos assim, quanto tempo vai durar a execução, né, para realizar essas 5 repetições. Então, o avaliador mensura o tempo necessário para 5 repetições. E, bom, o término da avaliação se dá exatamente quando o aluno volta, né, na posição inicial, que é, como eu disse anteriormente, estar ali totalmente na vertical. E, bom, em relação aos resultados, diferente do teste anterior, a gente não encontrou nenhuma tabela que nos desse assim, um referencial de determinado resultado significa que a pessoa se encontra nessa condição e tal. A gente não encontrou nenhuma tabela nesse sentido, então a gente consegue afirmar que os resultados obtidos se tornam um referencial que será utilizado para mensurar a evolução do participante após a intervenção de um programa de treinamento. Ou seja, o idoso, né, ali em contato inicial com o programa de treinamento, e se vê nessa necessidade de fazer uma melhoria na saúde e na força muscular e tudo mais, ele
realiza esse teste e os resultados desse teste servem exatamente para isso, para que após uma intervenção de exercício físico, seja possível comparar como o idoso estava, né, a saúde e a força muscular dele, com esse novo estado que ele se encontra. Então, o resultado, né, desse teste serve exatamente isso, para fazer comparativo pré e pós-intervenção, né, do programa de treinamento. E em relação a esse teste, o sentar e levantar, a gente também fez um vídeo explicando exatamente como que ele funciona. Então, eu vou passar ele aqui agora. Aqui. Já. 1, 2, 3, 4, Já. 5. Então, é possível perceber que após essas 5 repetições, né, então eu comecei a cronometrar a partir do momento que eu dei esse sinal sonoro do já, e eu parei quando o aluno, né, o participante, atingiu exatamente essa postura totalmente vertical. Então, como resultado, foi obtido 14,68. E no caso de aplicação de um idoso, esse resultado serviria como uma maneira de mensurar como que ele se encontra aí no futuro, após uma sessão de treinamento de um determinado período de tempo, ao fazer a comparação entre o resultado que o idoso, né, e a qualidade, por exemplo, da força muscular dos membros inferiores que o idoso apresenta, é possível ver o grau de evolução, o quanto ele estava, né, em relação à força e quanto ele se encontra no presente momento após ter passado aí exatamente pela intervenção, né, dos exercícios e tudo mais. E bom, aqui em relação a esses dois testes, uma coisa que a gente pode avaliar e concluir é o fato de que uma pessoa jovem, vendo esses exercícios, esses testes, conclui que é algo extremamente, digamos que banal e simples em relação à nossa percepção de esforço durante a nossa realização, né? Então, a gente realizando esse teste, uma pessoa jovem, não consegue perceber nenhuma dificuldade, porque é algo bastante simples. Só que em relação aos artigos que a gente leu, a gente conseguiu perceber, e isso de fato é meio que presente no senso comum, em relação aos idosos e como eles, a percepção de esforço que eles têm em relação a esses simples movimentos, né, que são movimentos funcionais do dia a dia, ou seja, a qualidade de vida deles é reduzida drasticamente pelo fato de não conseguir realizarem movimentos exatamente assim, movimentos que pra gente é algo extremamente simples. Então, né, através da leitura dos artigos, a gente conclui a importância de ter, né, um trabalho de, né, uma intervenção para que os idosos consigam, né, no futuro, melhorar a qualidade de vida e para que consigam, né, exatamente isso, realizar movimentos que estão presentes na rotina, né, do dia a dia. E, bom, para terminar, né, a bibliografia que a gente utilizou foi esse teste de avaliação, força de membros inferiores em idosos, né, a bateria de testes que a gente selecionou esses dois, né, para realizar esse trabalho desses autores aqui. Aí também teve esse outro, né, do Time Up and Go, e também esse último aqui em relação aos riscos de quedas em idosos da comunidade, avaliação com o teste Time Up and Go, e a importância, né, e os resultados que eles obtiveram. E, bom, basicamente é isso, né, a apresentação do nosso trabalho, e é isso.